Fala, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? A pedido de vocês, meus seguidores do segundo ano, alunos da mamãe, da biblioteca, das escolas Pandiaca Logers e São Bento, vim falar um pouquinho sobre essa data, esse momento tão importante, são os 200 anos da independência do Brasil, certo? Que aconteceu agora, ontem precisamente, né? Dia 7 de setembro. E aí eu vou contar um pouquinho do que aconteceu nesse momento, certo? E então vamos lá, ok? Espero que vocês estejam vendo direitinho as letras. Eu tinha até um foco de luz aqui, sabe? Mas aí acabou que só tem essas caretas aqui em casa, sabe? Que minha mãe deixou só essas. E aí ficou meio clarinho. Mas eu acho que vai dar tudo certo, vocês vão entender, certo? Por que é tão importante a data de ontem, 7 de setembro de 2022? Porque são 200 anos da independência do Brasil. 7 de setembro de 2022, onde aconteceu o Grito do Ipiranga que determinou a independência do Brasil. Vamos desde o início. Tudo para chegar aqui no dia, né, que damos aí a independência do Brasil, 200 anos, tudo começou com a vinda da família real lá de Portugal, certo? Eles vieram para cá, para o Brasil, fugindo da tirania francesa, da guerra, do domínio francês, tentando atuar sobre Portugal. E para tentar que a França não atuasse muito decisivamente e determinasse algo mais grave sobre a coroa portuguesa, eles vieram para o Brasil e trouxeram a administração de Portugal para o Brasil, com Dom João VI, a família real toda, milhões de pessoas da realeza, da governança toda, porque o Brasil era colônia de Portugal, certo? Colônia. O Brasil, vocês lembram, né? Foi descoberto em 1500, desde então Portugal exerceu um domínio sobre o Brasil, um domínio econômico, um domínio cultural, um domínio exploratório, um domínio social, e isso se tornou ainda mais forte com essa vinda da coroa portuguesa para cá. Então, a administração veio de Portugal para o Brasil. Olha o tamanho que eu tentei fazer a dimensão da diferença de um para o outro. E essa vinda, né, trouxe a administração toda, tudo era gerido aqui do Brasil. E aí só que em certo momento posterior houve uma revolta liberal do Porto Portuguesa, lá em Portugal. Tentei desenhar. E essa, né, fez com que eles reivindicassem o retorno do governo para Portugal, porque eles ficaram incomodados de tudo estar sendo decidido aqui, sendo que o Brasil era colônia, sendo que tornou-se a figura diferente do que eles gostavam, né? Então, com isso, Dom João VI, né, voltou para Portugal com a realeza e deixou aqui no Brasil Dom Pedro I, seu filho, como regente, certo? E nesse deixar aqui no Brasil, a economia voltou toda lá para Portugal, o Brasil voltou a ser dependente, né? Algo mais virado para a colônia, não, perdeu todo o caráter administrativo, né, disso tudo. E isso levou a uma mudança nisso tudo, só que aí depois disso incomodou, né, a família lá, a realeza, ficou incomodada com isso, com Dom Pedro aqui, né, que já expressavam um poder sobre o Brasil, já havia plebiscito sendo formado
para se escrever uma Constituição aqui no Brasil. E isso tudo é um movimento já iniciando um movimento de separação do Brasil de Portugal. E aí a realeza, os governantes, as pessoas, autoridades de Portugal não gostaram disso e pediram retorno imediato de Dom Pedro a Portugal, para ver se conseguia barrar isso tudo, certo? Porém, foi notando aqui uma submissão, um caráter escravocrata de Portugal sobre o Brasil, em que tudo que era negociado de produtos brasileiros tinham que ter um domínio de Portugal. Aí Dom Pedro fez o seguinte: nada sai do Brasil sem eu ficar sabendo, sem eu autorizar. E isso deu uma revolta nos portugueses lá em Portugal. E aí veio esse conflito e tal, e aí foi determinado que Dom Pedro tinha que voltar. Era obrigado, não tinha outro problema, outra solução. Nesse sentido, Dom Pedro, inflamado com a posição brasileira, com a luta do Brasil para se tornar livre desse sofrimento escravocrata, livre dessas determinações portuguesas, fizeram pressão e fizeram um abaixo-assinado para que Dom Pedro ficasse aqui. Esse abaixo-assinado chegou na mão de Dom Pedro. Dom Pedro pensou em, no dia 9 de janeiro de 1822, ele falou: é o dia do fico. Se é pro bem, ele falou essa frase: se é pro bem de todos e o orgulho geral da nação, algo assim, desculpem, se é pro bem de todos da nação, eu digo que fico, né? E aí ele ficou aqui no Brasil. E isso deu uma potência maior, um levante, uma força maior para esse movimento separatista português brasileiro de Portugal, contrário. E aí foi isso, deu várias revoltas, alguns povos não agradaram e se revoltaram contra a situação aqui mesmo no Brasil, e isso foi seguindo, até que no dia 7 de setembro de 1822, lembram? Ontem foi 7 de setembro de 2022, ok? Ele proclamou. Proclamar é tornar público, é falar, é determinar a independência do Brasil. Então, até então, o Brasil era colônia de Portugal, então houve essa ruptura Brasil-Portugal, com o grito do Ipiranga, o famoso grito do Ipiranga: independência ou morte! E ainda uma curiosidade para vocês é que há historiadores, há contadores que falam que essa ida à margem do rio Ipiranga lá, e esse grito não existiu, que é um invento histórico, invento para tornar romancear esse momento da independência do Brasil. E há outros que falam que realmente houve esse grito do Ipiranga, certo? De qualquer forma, é um marco enorme para o Brasil, porque deixou de ter essa relação escravocrata, essa relação dominadora de Portugal sobre nossa economia, nossa sociedade, nossa religião, nossa cultura, nossas vendas, nossa forma de construir a nossa sociedade daqui do Brasil. Nesse sentido, houve essa ruptura por Dom Pedro I, certo? E surgiu então um novo período. E esse novo período é determinado por uma formação cultural nova do povo brasileiro, que abrange a cultura indígena, a cultura europeia, que não se perde, vinda com os portugueses e outras nações que também vieram depois da descoberta do Brasil, essa miscigenação. Os negros que vieram como escravos da África também trouxeram a sua cultura, que domina até hoje. Formou com esse grito do Ipiranga, essa independência, um caráter sociológico diferente. Construiu-se uma sociedade diferente a partir disso. Um momento histórico, ou seja, mudou a história.
houve uma virada na história, o nascimento da nação. Isso é uma virada na história. E o domínio econômico, ou seja, tudo que acontecia no Brasil de venda, com o comércio todo, era agora de Dom Pedro, e foi estabelecido com essa ruptura uma monarquia, e Dom Pedro se tornou o primeiro imperador do Brasil. Certo? E aí o Brasil se tornou uma nação autônoma, independente de Portugal. As relações com Portugal ficaram um pouco estremecidas, mas não chegaram a guerras e outra disputa. Houve no Brasil algumas revoltas, sim, houveram. Mas, isso aí é assunto para outro momento, mas o Brasil se tornou uma monarquia com Dom Pedro I, certo? E aí eu volto para o ano de hoje, para não ficar muito grande o vídeo. Como é marcante essa data, 1822, 200 anos, aí a linha do tempo, até 2022 são 200 anos da independência de Portugal, certo? E melhor ainda, lembrar a vocês que nesse ano temos aí as eleições presidenciais como principal foco da eleição. Mas sem esquecer que além de votar para presidente, os papais de vocês e nós, né, mais velhos, vamos votar. Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Numa ordem de maior instância, de maior poder, que é a presidência, até o menor poder, que é deputado estadual. Ok? Para vocês verem como as coincidências são. 1822, nós tornamos independente de Portugal, e nesse ano temos a eleição, que é um marco de mudança. Toda eleição é um marco de mudança, certo? Mesmo que seja reeleito alguém, pode ser que ocorram mudanças. E se não for reeleito, tem maior chance ainda das mudanças ocorrer da mesma forma, certo? E para finalizar, eu vou levar para o caráter matemático e lembrar vocês como que faz para calcular a idade das pessoas. Idade do país, idade, referência de idade para todos. Uma parte de matemática. Vou pegar a canetinha aqui. Como é que a gente chega que tem 200 anos de 1822 para 2022? Para você saber a idade de qualquer pessoa, qualquer lugar, um país, um marco histórico mesmo, você faz o ano que você está, ó, 2022, menos o ano que a pessoa nasceu, que o país nasceu, que o país se tornou independente. No caso, 1822, certo? Deixa eu tirar essa parte aqui de baixo. E aí a gente faz a subtração e acha a idade de qualquer coisa que a gente queira. Ou seja, pega o primeiro ano que estamos, menos ano de nascença. Ano de nascença, ano que nasceu. País, a pessoa, certo? E faz a subtração. 0, 0, 2. 10 menos 8, 2. 1 menos 1, 0. Ou seja, 200 anos. Certo? Bom, galera, eu fiz esse apanhado rápido. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa as partes que eu gaguejei, porque tem alguns pontos aí que eu fiquei em dúvida, mas eu acho que ficou bem legal e bem explicado, até além da idade de vocês, mas eu acredito que vocês conseguiram entender bastante, correto? Muito obrigado a vocês que pediram esse vídeo explicatório sobre os 200 anos de independência. E finalizando, eu queria lembrar que aqui em MH tem uma escultura que lembra essa época, que remete a essa época, que é o pirulito da Praça 7. Foi construído ali na Praça 7 de Setembro como um marco também, né, para lembrar a independência do Brasil. E coincidentemente, o nosso mercado
Central se iniciou em 7 de setembro. Então ele fez, se não me engano, 100 anos, né? Acho que foi isso, 100 anos. Um aniversário dele, desculpem, que também foi no dia 7 de setembro. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal e vamos fortalecer o canal. Obrigado, crianças, obrigado, amigos que estão aí me vendo. Tchau, tchau!